E operações de início de sessão concluídas e já estamos em direto, sim. Portanto, quando chegares, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma transmissão sobre propósito de vida. Como podemos viver cada vez mais o nosso propósito. Em qualquer ponto de expressão autêntica de quem somos, onde nos encontremos. Bem-vinda, Julieta, já te vejo. Que sejas mais uma vez bem-vinda a esta transmissão. Como é que podemos ir ainda mais além nessa expressão, ou ainda mais profundamente a libertar então essas forças, esses poderes que estão codificados em nós? Sim. E é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje, o desafio que eu te faço é que participes, o convite também, se preferires, é que participes nesta transmissão através das tuas questões, dos teus comentários, sugestões, aqui mesmo, nesta plataforma. Ou então, claro, se preferires, que envies um e-mail para julio@juliobarroco.com e eu vou escrever agora mesmo aqui nos comentários, para que não fique... Ora, vamos cá ver. Vou sair aqui um pouco da objetiva para escrever mais à vontade e já está. Para que possas então entender mais uma diferenciação em torno da expressão criativa autêntica de quem és, do teu propósito de vida. E, claro, hoje, como sempre, temos aqui uma diferenciação muito precisa, ou que eu espero que seja muito precisa, para nos ajudar a equacionar este tema do propósito, este tema da expressão criativa autêntica de quem somos, com mais uma demão, mais uma camada, mais uma ramificação que nos ajuda então a libertar mais dessa magia que é sabermos que estamos a viver em adesão cada vez mais plena à verdade de quem somos. E então, a frase que nós temos hoje aqui para ver, para explorar, para aprofundar, para desenvolver em conjunto é o código. O código do propósito. E a primeira pergunta mais específica que eu te faço é: quando tu pensas no código aplicado a propósito de vida, aplicado à expressão autêntica criativa de quem és, o que é que te ocorre? O que é que gostavas de trazer aqui para esta transmissão para que seja trabalhado? Tu que estás a ver aqui neste momento. A sugestão que eu tenho para alavancarmos, para iniciarmos esta exploração é muito simples. É de que podemos pensar no código do nosso propósito em cada momento, sem grandes teorizações, sem grandes conceptualizações, como precisamente a tentativa de abrirmos uma qualquer fechadura, um qualquer portal, se quiseres, um qualquer dispositivo que requeira um código de segurança para ser acedido. Dessa mesma forma podemos pensar em propósito de vida. E então, nesse mesmo contexto, o que é absolutamente fundamental? Eis o que eu acho que é absolutamente fundamental. Estarmos muito atentos aos pontos que estamos a ativar nessa realidade em que estamos a ser convidados a libertar a expressão criativa autêntica de quem somos. Portanto, da mesma forma que para regular uma qualquer combinação num cadeado, aceder, ou melhor, inserir uma qualquer combinação alfanumérica num teclado. Pensemos no nosso propósito então como essa necessidade que temos entre participarmos com a nossa própria ação deliberada e com um certo grau de precisão para, de facto, colocarmos em cima da mesa, do palco, do tabuleiro do jogo da vida essas formas de expressão que nos estão a ser solicitadas em combinação com, lá está, precisamente os códigos de expressão que nesses mesmos tabuleiros, palcos da vida, tínhamos então de ativar para que podemos então ter acesso a esse nível da nossa expressão. E, portanto, esta é a ideia. Mais uma vez, e eu já tenho apresentado isto aqui ao longo de várias transmissões, eu penso que te recordarás com certeza, tu que estás a assistir e que já assististe a muitas outras, há mais uma vez, em especial tu, claro, Julieta, há mais uma vez essa dança
entre a dimensão interna, através do qual então nós sentimos a expressão criativa autêntica de que somos a querer vir cá para fora, mesmo que não seja em visão clara, que seja em impulso das forças que estão naquele momento, naquela circunstância, a pedir para saírem, não é? Aquela palavra, aquele ato, aquela forma de estar, de ser, de agir, de sentir que se quer expressar, e as circunstâncias externas que vão permitir que isso aconteça, de acordo com os requisitos, com as estruturas, os condicionamentos que existem e que então exigem que a gente coloque os nossos dedos na digitação do código, na sequência e nos locais exatos para que esse código seja ativado. E claro, isso vai variando consoante os contextos onde nos encontramos. E tu sabes que se estás em contexto profissional, nessa estrutura tens uma determinada forma, ou deves procurar cada vez mais aproximar-te dessa forma de expressão autêntica de quem és, num contexto dessa mesma estrutura. E que se mudares então o contexto, se passares para a tua vida pessoal, então, dependendo também da área da vida que estejas a considerar, essa mesma expressão vai ter formatos distintos nessa ativação. Vais ter de colocar o teu dedo em pontos diferentes. E se calhar até vais colocar outras partes que não só o teu dedo, em termos metaforicamente falando, vais ter de ativar partes de ti para expressar então nesses contextos diferenciados aquilo que tu sentes que é aquilo que tu queres expressar. E veja agora o teu comentário, Julieta, mais uma vez. Muito grato por o fazeres. Este código pode ser desventado por tentativa e erro, creio. Mas em vez de tentar milhares de combinações, trabalhar em iluminar o visionamento desse código. Não poderia validar melhor o teu comentário. Acho que acertaste exatamente na mousse. Aliás, este é o tipo de metáfora que eu achava que podia, de facto, prestar-se a ter esse tipo de percepção, de paradigma muito claro em ti. Tu chegaste lá, por isso é que eu ponho já aqui o comentário para validar ponho já aqui a minha reação ao teu comentário para validar precisamente isso, que é precisamente a falta de melhor, com certeza que a tentativa e erro terá de ser suficiente. Agora esperemos que esse processo de tentativa e erro seja claro o suficiente, seja iluminado o suficiente, se preferirmos, consciente o suficiente para conseguirmos aprender a cada volta, a cada ciclo, a cada iteração, e então podermos incorporar nas nossas futuras tentativas as informações, as aprendizagens que fizemos com os aparentes erros que fomos cometendo, e neste caso os erros são precisamente o não desbloquearmos aquilo que nós sentimos ser as nossas expressões criativas autênticas. E obviamente isso pode passar e deve passar, mais do que pode, deve passar, por explorarmos áreas de nós, recantos das nossas, mais uma vez, combinações de capacidades, competências, talentos, dons, interesses, paixões, inclinações, para, então, libertarmos experiências distintas que, sem o teste no terreno, por assim dizer, sem essas tentativas de abertura das portas, dos portais, dos cadeados da vida, quando nos vai apresentando, sejam em oportunidades profissionais, naquela entrevista de emprego, naquela conversa com um colega ou com um superior hierárquico, ou com, eventualmente, uma futura ou futuro parceiro de vida, com quem podemos equacionar, partilhar momentos de construção autêntica daquilo que somos. É nesses momentos em que então chegamos à iteração e saímos fora dos territórios que já conhecemos, saímos fora das zonas que já encaramos, que já visitamos, ou então revisitamos essas zonas, mas com um olhar novo, com uma disposição nova, com uma atitude que de facto permita que estejamos a viver precisamente aquilo que pode ser a expressão externa desse anseio interno, da expressão criativa autêntica de quem somos. E portanto o código, na verdade, aponta-nos para fazermos uso daquilo que tu, na segunda parte do teu comentário, muito bem referiste. Da busca da visão cada vez mais clara sobre como é que pode ser cada vez mais eficiente e produtivo em termos do nosso investimento
de recursos, de atenção, tempo e energia para despolutar essas combinações, colocarmos precisamente nesse mesmo palco que está a pedir a nossa intervenção. Como é que vamos fazer isso? É muito contingente, é caso a caso. É algo que já fizemos antes. Veja agora mais um comentário teu, Julieta. Não é que tem dias que dá vontade de lidar com o cadeado de outra forma. E veja o símbolo do martelo. A falta de paciência. Sim. E às vezes é o que acontece na vida. Quando estamos em momentos de urgência, em que a vida nos pede uma resposta pronta, uma resposta clara e decisiva, muitas vezes marcante, às vezes derrompante, para que consigamos então passar para as dimensões que estávamos a ansiar. Então às vezes temos de fazer determinado tipo de arrombamentos, por assim dizer. E quando é que isso é útil? Quando é que isso faz sentido? Quando é que isso não é um ato de violência, mas sim um ato de libertação? É quando estamos bloqueados, quando estamos de alguma forma presos em armadilhas, em padrões, em sabotagens que sabemos que não funcionam. E nesse momento, em vez de estarmos à procura da combinação exata que vai abrir aquele padrão, aquela sabotagem, aquele bloqueio, escolhemos ter um ato de ruptura, como um quebrar de correntes, com um movimento vigoroso e decisivo que coloca essas estruturas que não servem fora de combate. E portanto já estamos aqui a perceber mais uma vez como simbolicamente podemos dar a volta e podemos usar as metáforas para de facto entender num nível de profundidade superior como libertarmos mais poder para de facto fazermos as coisas avançarem para a frente quando queremos que elas avancem. Quando já sabemos que já não há muito mais a aprender naquele local onde nos encontramos, naquele ponto em que nos encontramos, a mastigar mais uma vez aquela pastilha que já deu o seu gosto e que já não faz sentido que continuemos a mastigar uma vez após a outra. O movimento tornou-se mecânico, tornou-se automático, já não está a libertar qualquer acesso diferenciado ao melhor que somos. E então, simplesmente, está na hora. Está na hora de avançar para outra. Está na hora de sair, de quebrar essas grelhetas. Está na hora de dar então esse pontapé ou esse uso do martelo para simplesmente quebrar a corrente. Nem é sequer tentar abrir o cadeado, porque é uma dimensão que não nos interessa. É um cadeado despropositado. É uma fechadura que não liberta o melhor daquilo que nós somos. Era simplesmente entrarmos num labirinto. É mais uma volta da espiral, ou mais uma voltinha no carrossel, se quiseres, não é? Daquilo que também é muito usado na literatura anglo-saxónica do desenvolvimento humano, da Rat Race, em especial nas finanças pessoais. E há um livro muito famoso que fala sobre isso, que é precisamente o livro do Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Não sei se conhecem esse livro. Penso que já... Não tenho a certeza se já falei desse livro, mas se não falei, já me passou pela cabeça associado aqui a uma destas transmissões. Penso que sim. Penso que já falei nas finanças propositadas. É precisamente aquilo que nos é pedido. É que saiamos fora da corrida dos ratos da Rat Race, dos labirintos que não nos devolvem a expressão criativa autêntica de quem somos. No mínimo dos mínimos, sair de algumas divisões em que já podemos sair, mesmo que o edifício inteiro ainda não seja exatamente aquele onde gostaríamos de estar. Pelo menos saímos daquelas divisões em que é possível não estarmos lá e fecharmos claramente a porta atrás de nós. E fecharmos claramente a porta atrás de nós, fazendo um devido trabalho de reflexão, de constatação do que é que já se cumpriu e do que é que já aprendemos e do que é que agora, no momento da reflexão, podemos de facto aprender para não termos de voltar a entrar naquelas mesmas divisões, naquelas salas de experiência propositada ou despropositada da nossa vida, porque transcendemos essas situações. Porque integramos as lições que elas tinham para nos trazer e então demos o passo em frente. E a pergunta que eu te faço agora é: qual é a divisão em ti, uma qualquer divisão da tua vida, onde sabes que podes fechar a porta? Podes fechar a porta, não precisas de voltar a abrir esse código,
Vamos aplicar mais uma vez o princípio da negativa para começar, antes de irmos para uma positiva ainda mais funcional, ainda mais poderosa, de libertação do nosso melhor. Vamos então fechar essas portas despropositadas. E eu pergunto-te, que porta despropositada é essa? Para em 10 segundos responderes. Que porta despropositada é essa? A primeira resposta que te ocorra, que podes agora fechar. Mais 5 segundos. Muito bem. Muito bem. Se tens alguma resposta que queiras partilhar ou possas partilhar, seja apropriado partilhar, podes deixar aqui nos comentários. Não fiz um aquecimento com as práticas que que já estamos habituados a fazer, porque senti que houve aqui um escalar da energia que nos permitiu fazer essa libertação agora. Portanto, fluímos no momento, e amanhã vamos falar precisamente sobre o fluxo, e permitimos então que essa resposta possa vir ao de cima e orientar-nos então nas vias negativas, que são absolutamente decisivas também, em sabermos aquilo que devemos dizer não. Como dizia Steve Jobs, dizer não é a arte das artes mais preciosas que existem. Para podermos dizer sim a uma coisa, podemos ter de dizer não a 10 coisas, a 100 coisas, a 1000 outras coisas que são concorrenciais do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa energia, sim, e portanto a capacidade de sabermos fechar as portas de códigos que já não funcionam, que foram abertas, ou melhor, os códigos que funcionam, mas o que vamos encontrar do lado de lá é que já não funciona. Nós é que à força de repetir um padrão, por segurança, por conforto, por hábito, por rotina, abrimos então essas portas com esses códigos que na verdade chegamos um dia à conclusão: eu já não preciso de abrir aquela porta mais, eu já não preciso de aceder mais àquela dimensão, eu já não preciso de revisitar, de repetir, de recriar aquela experiência. Eu posso então transitar para uma nova experiência. Eu posso libertar-me para ir em busca então de abrir outras portas, de descobrir novos códigos, ou então de usar precisamente, sim, os códigos que já sei, que já clarifiquei na minha visão, que agora vão fazer todo o sentido que eu aplique, que eu use, que eu teste naquelas mesmas portas. Sim. E hoje eu não quero ir muito mais além, a não ser que tenhas alguma questão que queiras partilhar. Eu tenho todo o gosto em dar resposta. Como sempre, se não for aqui nos comentários depois ou nesta plataforma, podes enviar-me então uma mensagem para o e-mail que já viste no início destes comentários, o julio@juliobarroco.com. Hoje deixo-te agora com esta ideia da codificação, com uma ressalva final, que é esta. Já existem, e existem há vários anos, vários testes psicológicos propositados, especificamente concebidos para o propósito. Se quiseres que eu te recomende algum muito concreto, muito específico, envia-me então uma mensagem, tenho todo o gosto em recomendar. Podes enviar-me um e-mail, pode ser o meio mais apropriado. Não quero entrar em grande detalhe nisso, a não ser fazer-te uma ressalva, dar-te um conselho, fazer-te uma sugestão muito concreta quando lidares com esses testes. É que, independentemente de qual teste possa ser, existem mesmo testes específicos criados para o propósito, sim. Não permitas que haja identificação da tua personalidade, da tua identidade com o resultado que venhas a constatar nesse mesmo teste. Mantém-te livre, mantém-te disponível para entregares as forças e refletir sobre as eventuais limitações ou pontos de desenvolvimento que esses testes te revelem, mas mantém-te sempre ciente de que és muito mais do que qualquer métrica, és muito mais do que qualquer teste, és muito mais do que qualquer codificação que te venha a ser apresentada sob qualquer forma. Gostava mesmo de desenvolver-te esta ideia, independentemente da proficiência do teste, do orientador ou do facilitador, do profissional que te apresenta o teste. O mais importante a teres em conta é que és muito mais do que esse teste define e que esse teste foi concebido sobre uma perspectiva, sobre um ponto de vista, sobre um ângulo necessariamente limitado e que não vai
nem por sombras, abarcar a magnanimidade, a riqueza, a grandeza daquilo que és. E, portanto, termino assim. Hoje ficamos por aqui com esta ideia. Obrigado mais uma vez por estares, por assistires, por te comprometeres em viveres o teu propósito, sim. E desejo-te um excelente resto de serão ou de dia, dependendo do fuso onde te encontras. Namasté, fica bem, até breve, até amanhã. Vamos falar sobre fluir. Ao fluir é o título da transmissão de amanhã. Vejo-te lá.